ministros do Supremo Tribunal Federal, já venho dizendo isso há tempos, precisariam voltar ao primeiro período de direito. Mas para explicar direitinho isso, primeiro se faz necessário esclarecer algumas coisas. Quando os ministros do Supremo entenderam que os homossexuais tinham direito de estabelecer uma união que gerasse direitos civis, eu comemorei a decisão por entender que o Supremo fez valer, na sua incumbência de intérprete da Constituição, que os direitos fundamentais estavam acima do texto da própria Constituição. Em outras palavras, apesar de na Constituição dizer que o casamento será realizado entre homem e mulher, um direito à dignidade da pessoa humana, que é constitucional, e demais cláusulas pétreas estavam acima de qualquer texto que estabelecesse alguma limitação ao livre exercício da cidadania. Mas, de qualquer forma, apesar dessa decisão que entendi positiva, eu pressentia que os efeitos colaterais de decisões como essa poderiam ser danosos e algumas vezes têm sido. Um pouco antes, eu sentia que os ministros do STF não encaravam a defesa dos interesses constitucionais com muito afinco. Quando, por exemplo, em 2009 eu vi o Supremo sucumbindo às pressões do governo americano, no caso Chan, não sei se vocês lembram, um menino cuja mãe brasileira havia morrido e o pai americano vivia pedindo a sua guarda, e que tudo isso resultou num espetáculo para que o menino fosse devolvido exatamente na véspera de Natal. E para que tudo isso virasse, acima de tudo, uma exposição midiática gerida pela NBC. Alega-se que o americano, pai do menino, ganhou muito dinheiro com essa história, e tudo isso pode ser pesquisado por você. No caso de Disseu, no Mensalão, vários ministros usaram para criminalizar o Disseu a teoria do domínio do fato sem entender, presta bem atenção nisso, sem entender o que isso significaria corretamente, e passaram um vexame internacional. O próprio Roxen, um dos aperfeiçoadores da teoria, evitou falar sobre o assunto, mas diversos mestres em direito evidenciaram erros primários cometidos por alguns ministros do Supremo em relação ao uso dessa teoria. Não, isso não é uma defesa do Disseu, mas sim uma evidência de que o Supremo sucumbe diante da opinião pública em detrimento da boa técnica jurídica. Em suma, alguns ministros parecem se acovardar diante de algumas questões. E sim, alguns ministros do Supremo agora estão firmando nova jurisprudência sobre a possibilidade de o réu ser preso após decisão de segunda instância. E antes que você me chame de defensor de bandido, eu quero reafirmar que sou sim a favor da defesa do Estado democrático de direito. Se no Brasil existe a possibilidade de muitos recursos, é preciso rever o CPP, mas devemos ressaltar que certas normas, como a presunção da inocência e o trânsito em julgado, representam a segurança jurídica, e que nem o Supremo pode violar isso. Essa semana que passou, 2 baianos entraram com um recurso na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o réu é o Brasil, especificamente por conta do Supremo Tribunal Federal, pois entendeu a maioria do Supremo que essa aberração de prender antes de esgotados todos os recursos seria possível, especialmente por 2 motivos. O primeiro, alguns países, aí utilizando o direito comparado, como os governos americano e francês, permitem a prisão antecipada como cumprimento da pena, e o segundo, existe um clamor social contra a impunidade. O problema, senhores que me assistem, é que não existe na Constituição americana nem francesa algo desse tipo. Artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aliás, no artigo 5º é assegurada a inviolabilidade do direito à liberdade.
Mas o direito não é matemática, né? E alguns até defendem a decisão majoritária dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Com a devida vênia, os artigos que eu li em defesa do que foi feito são de, perdoem, uma mediocridade tão grande que sequer vão merecer meu destaque. Mas estão aí disponíveis para quem quiser procurar. Sobre o assunto, leiam o voto do ministro Celso de Mello, ministro a quem aprendi a admirar, não porque eu concorde com todos os seus votos, mas porque ele demonstra uma coerência com os institutos modernos do direito, uma sobriedade de discrição que o falecido, entre aspas, viu? Joaquim Barbosa e o passional Gilmar Mendes não possuem. Aliás, nunca ficou claro para mim o que o aposentado o ministro Barbosa quis dizer sobre os supostos capangas do Mato Grosso de Gilmar Mendes. Esses senhores, Gilmar e Barbosa, com a devida vênia e respeito ao Supremo enquanto instituição, repetidamente se portaram de maneira vexatória, o que me deixa indignado quando se fala em briga de lavadeira como sinônimo de baixaria, porque elas, as lavadeiras que exercem uma profissão digna, atuam de forma mais limpa que algumas brigas de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, é considerado natural um ministro do Supremo declarar abertamente, de maneira antecipada, seu voto, fazer pré-julgamento e campanha para derrubar, por exemplo, um governo. E, novamente, não saio aqui em defesa de corrupção, impunidade, nada disso. Se alguém errou, que pague dentro da lei, que perca o cargo, ressaça os cofres públicos. Mas, para mim, é inadmissível a justiça tomar partido de causas públicas, e isso tudo fere a essência da própria justiça, que é pôr uma venda nos olhos e não enxergar nada além do direito. Imagine você, por exemplo, que tem um processo na justiça sendo acusado de algo que possa não ter feito, e o juiz da sua causa sai dizendo publicamente que vai ferrar você, não vê a hora de te condenar. Isso passou a ser aceito pela sociedade porque ela entende que a justiça precisa ser feita, mas, ao meu ver, causa dessa forma desordenada uma instabilidade, uma insegurança jurídica. Politizar a justiça, como vem sendo feito, é algo muito perigoso, pois as nossas instituições, seja aqui, seja na Venezuela, seja na Argentina, ficam todas fragilizadas. Isso é nocivo, porque há poderes excepcionais sendo praticados por algumas pessoas, e essa excepcionalidade torna esse jogo todo muito perigoso. No caso do habeas corpus 126393, além de infringir normas internacionais das quais o país Brasil é signatário, como o Pacto de São José, esse ato do Supremo implica em verdadeiro retrocesso social, alimentando, como já dito, a falta de segurança nas nossas instituições. Eu não sei o que pretende o Supremo com isso, e até se existe alguma intenção por trás dessa decisão. Mas me lembra um fato curioso. Certa vez, em um cliente, começaram a ser furtados equipamentos e vale-transporte. A partir daí, mochilas e bolsas dos empregados eram revistados pelo vigilante, o que era constrangedor, especialmente para as moças que viam sua intimidade e contida nas suas bolsas serem violadas. Mas, para encurtar a história, depois de uma estratégia eficaz, descobriram quem era o verdadeiro autor dos intentos. Os furtos. Era o vigilante, a quem caberia zelar pela ordem e segurança de todos. Pense nisso, mas pense bem direitinho. E no mais, valeu!